meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Podeis assentar, glorificando e exaltando ao nome santo do Senhor da glória. É bem verdade que nós não estamos em outro lugar a não ser na casa de Deus. E na casa de Deus, irmãos, nós temos essa liberdade de estar glorificando, de estar exaltando ao nome santo do Senhor, pelo que Ele é e pelo que Ele representa nas nossas vidas. É bem verdade, amados irmãos, que nós estamos nesta noite em um culto de libertação, e Deus colocou essa palavra ao meu coração nesta noite para compartilhar com os irmãos. Haja vista, amados e queridos irmãos, nós lemos nesta noite um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada. Quem nunca ouviu alguém citar este versículo? Quem nunca ouviu algum pregador pregar dentro desse versículo? Mas a palavra de Deus, irmãos, eu costumo dizer que ela é nova a cada dia, diferentemente de outras pessoas que dizem que a palavra de Deus se renova a cada dia, mas eu entendo que ela é nova a cada dia. E da mesma forma que Deus tem usado muitos profetas, muitos pregadores para pregoarem dentro deste versículo, cada um Deus tem usado de uma forma diferente. E nesta noite Deus há de falar contigo de uma forma diferente. É bem verdade também, irmãos, que originalmente o livro de Crônicas, ele não era dividido, mas com o passar do tempo, com as traduções da Bíblia Sagrada, houve-se uma divisão. A primeira metade do livro das Crônicas dos Reis de Israel ficou conhecido, chegou para nós como sendo primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, e a segunda metade dos livros das Crônicas de Israel chegou para nós como sendo o segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, semelhantemente ao livro de Primeira e Segundas Reis e ao livro de Primeira e Segunda Samuel. No primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, nós vamos ver a Bíblia destacar a história de um homem por nome Davi. E diz a Bíblia Sagrada que em meio à história deste homem, deste menino que se tornou rei sobre Israel, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi agora ele aceitou no seu coração construir uma casa em adoração ao nome santo do Senhor da glória. A Bíblia vai nos dizer mais ainda que Deus não autorizou Davi começar a edificar esta casa em adoração ao nome santo do Senhor, porque Deus disse a Davi que Davi não poderia erguer essa casa em adoração ao nome santo do Senhor, porque Davi tinha as mãos
manchadas de sangue. Davi era um valente, mas Deus diz para Davi que da semente de Davi, que o filho de Davi, por nome Salomão, Deus já tinha escolhido para edificar esta casa em adoração ao nome santo do Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu já entendo algo nesse contexto, que na casa do Senhor, cada um tem uma função. Quem Deus chamou para louvar, é para louvar. Quem Deus chamou para pregar, é para pregar. Quem Deus chamou para evangelizar, é para evangelizar. Quem Deus chamou para fazer missões, é para fazer missões. Quem Deus chamou para ensinar, é para ensinar. Na casa do Senhor, cada um tem uma função. Na casa do Senhor, Deus chamou cada um para uma determinada função. Dentro desse contexto, Deus chamou a Salomão para continuar reinando em Israel, mas Deus também chamou Salomão para construir um grande templo em Israel, que levou o seu nome, ficou conhecido como sendo o Templo de Salomão. Dentro desse contexto, passando um pouco o contexto histórico em que Salomão estava inserido. Salomão agora, irmãos, acabando de edificar o templo, a casa de Deus. A Bíblia vai dizer no versículo de número 11 do capítulo de número 7, dizendo: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Então nós entendemos, irmãos, que Salomão era diferente, mas analisando um pouco mais a este contexto histórico, no começo do capítulo de número 7, Salomão também estava orando, e diz a Bíblia Sagrada que, acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto ali. A Bíblia vai dizer, irmãos, que agora desceu uma glória, desceu uma presença tão grande perante aqueles que ali estavam, que quem estava dentro da casa não podia sair, e quem estava fora não podia entrar, porque a presença, porque a glória de Deus estava trepidando sobre aquele ambiente. Quando a glória de Deus desce, irmãos, é muito forte a presença de Deus. Quem sabe, meu irmão, Deus pode fazer nesta noite da mesma forma que Ele fez nos dias do rei Salomão. Deus pode mandar uma glória muito grande nesta noite e encher esta casa nesta noite, a ponto de você se transformar, a
diferente. Deus é poderoso, Deus tem poder, Deus pode fazer isso acontecer nesta noite. Mas dentro desse contexto, a Bíblia vai nos revelar que Deus, irmãos, Ele ouviu a oração do rei Salomão. Olha o que diz o versículo de número 12 do capítulo de número 7. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Já havia, irmãos, aleluia, no começo do capítulo de número 7, muito tempo que Salomão tinha orado, mas Deus, irmãos, Ele respondeu. Quem sabe foi alguns meses ou até mesmo um ano para que Deus viesse a responder a oração do rei Salomão. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Há momentos em que pensamos que Deus não nos ouve. Há momentos, irmãos, em que pensamos que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo o teu clamor, a tua súplica. Não pare de orar, não pare de clamar, porque no momento certo, porque no tempo certo, Ele há de te responder. Houve muito tempo para que Deus viesse a responder ao rei Salomão, mas o rei Salomão não murmurou. Ele sabia que no tempo certo, que no momento certo, Deus iria responder toda a sua oração, porque há uma diferença entre o tempo do homem e o tempo de Deus. Deus trabalha no tempo kairos. Deus não está trabalhando no tempo cronológico. Dentro desse contexto, Deus responde a Salomão, e Deus agora fala a Salomão acerca de restauração. E aí eu já quero revelar aos irmãos o tema desta mensagem, desta noite, que Deus tem colocado ao meu coração, que vos prego nesta noite a mensagem: restaurando os princípios da casa de Israel. Deus falou a Salomão acerca de restauração, e Deus agora responde a Salomão falando acerca desta grande restauração espiritual. E por falar em restauração, restaurar nada mais é do que reparar, restabelecer, recolocar no seu estado primitivo o que se quebrou ou que se desgastou-se com o tempo. Ou seja, restauração é voltar ao centro da vontade de Deus, da qual Deus não queria que nós saíssemos.
E dentro desse contexto, por falar em restauração espiritual, nos dias atuais, irmãos, em que estamos vivendo, muitas são as pessoas que precisam de uma restauração espiritual. Quem sabe a aparência desta pessoa é de alguém que está, louvado seja o nome do Senhor, convicto de que nada precisa melhorar, mas você sabe o que se passa no seu íntimo, você sabe qual é o contexto que você está vivendo, e você sabe que você precisa passar por uma restauração espiritual. E diz a Bíblia Sagrada que Salomão agora recebe a voz de Deus falando com ele. Deus começa a dizer a Salomão, no versículo de número 13, dizendo: se eu cerrar os céus e não houver chuva. Deus não estava falando que iria cerrar naquele momento os céus, mas Deus estava falando de algo futuro. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e isso aconteceu em Israel em outros tempos. Lembro-me de um dia em Israel que não caía chuva nem orvalho sobre a terra, porque o profeta Elias tinha falado que não haveria chuva nem orvalho sobre a terra, senão segundo a sua palavra, porque o povo estava, irmãos, clamando, adorando ao Deus Baal, que dizem que é o Deus da chuva. E Elias ali, louvado seja o nome do Senhor, ele desafiou aos profetas de Baal, e eles começaram a clamar a Baal por chuva. Mas Deus diz, aleluia, a palavra de Deus nos diz, a Bíblia vai nos afirmar que eles não responderam, o profeta Baal não respondeu, aleluia, glória a Deus, nem com água, nem com fogo, mas sim ao Deus de Israel respondeu com fogo. E agora Elias, em outra ocasião, ele olha e vê uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Houve outro tempo em que não caía chuva sobre a terra. No livro de Amós, no capítulo 4 e no versículo 7, nós vamos entender que Deus puniu ao povo severamente, porque o povo saiu do centro da vontade de Deus, e Deus permitiu uma grande seca se levantar naquela nação, a ponto deles sofrerem muitíssimo por causa da seca. Deus disse mais ainda: se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, aleluia, e isso também aconteceu em Israel em outro tempo, no tempo do profeta Joel. Deus permitiu os gafanhotos começarem a consumir a terra, por causa que o povo novamente
totalmente saiu do centro da vontade de Deus. Deus diz: mas ainda ao rei Salomão, ou se eu enviar a peste sobre o meu povo. E em outros tempos Deus também permitiu a peste chegar perante o povo de Israel, no mesmo tempo do profeta Amós. No capítulo 4, no versículo 10, você vai ver. E tudo isso Deus estava simplesmente falando: se acontecer, louvado seja o nome do Senhor. E tudo aconteceu, porque o povo saiu debaixo da orientação de Deus, debaixo da autorização do Senhor. Dentro desse contexto, não acontece nada na face desta terra se não for debaixo da autorização do Senhor. Todavia, tudo está debaixo da autorização do Senhor. Tudo isso em outros tempos aconteceu debaixo da autorização do Senhor. Sabe para quê? Para que haja restauração no povo de Israel e produza um verdadeiro avivamento espiritual. Olha o que diz Salmos de número 103, versículo de número 19: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Ele domina sobre tudo, irmãos. Ainda que Ele permita não haver chuva, ainda que Ele permita ou ordena que os gafanhotos consumam a terra, ou ainda que Ele permita ou envie a peste sobre o seu povo, se Ele ordenar que todos venham dar um basta, que toda opressão, que toda circunstância adversa venha dar um basta, simplesmente só necessita de uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus, irmãos. Só uma palavra basta para que toda dificuldade, para que toda circunstância adversa venha cair por terra na nossa vida, na nossa família, em toda a nossa parentela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o Senhor, Ele deseja, Ele anseia que haja, louvado seja o nome do Senhor, uma verdadeira restauração do seu povo. E Ele vai nos trazer aqui quais são as condições para que haja uma verdadeira restauração espiritual no meio do povo de Israel, no meio da igreja. Primeira condição que a Bíblia vai nos dizer para que Deus possa restaurar os princípios da casa de Israel, para que possa haver uma restauração espiritual, é humilhar-se a Deus, admitindo as suas falhas. É necessário, irmãos, nós nos humilharmos na presença de Deus. É necessário, irmãos, humilharmos em
Deus, aleluia, porque no tempo certo, Ele há de nos levantar. Louvado seja o nome do Senhor, porque os humilhados serão exaltados. Quem se humilha na presença do Senhor, passa o tempo que houver, Ele há de te exaltar, e todos hão de ver quão tamanha é a bênção de Deus sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós aprendemos aqui no versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. É necessário humilhar na presença do Senhor, irmãos. É necessário humilhar na presença do Senhor. Segunda condição, irmãos, para que Deus restaure na nossa vida espiritual, é orar a Deus pedindo perdão incessantemente, porque nós somos falhos, errantes, pecadores, irmãos. Nós precisamos orar incessantemente a Ele, aleluia. É bem verdade, irmãos, que Jeremias, no capítulo 33 e no versículo de número 3, vai nos dizer: clama a mim, clama a mim, clama a mim, e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabes. Ore um pouco mais a Deus, clame um pouco mais a Ele, porque Ele tem poder, aleluia, para te abençoar de uma forma poderosa. Terceira condição para que haja restauração é buscar continuamente a Deus. Não é simplesmente dizer eu busco ao Senhor, aleluia, da boca para fora, não, irmãos. É uma busca contínua, em jejum, em oração, em consagração. Oh, aleluia! Deus disse a Salomão: se o meu povo, aleluia, glória a Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Tem que buscar a face do Senhor, tem que buscar a face do Senhor incessantemente. Quarta condição, irmãos, para que Deus restaure os princípios da casa e haja avivamento, é afastar-nos cada vez mais dos comportamentos pecaminosos. Olha o que diz o final deste versículo de número 14: e se converter dos seus maus caminhos, afastar-se dos seus comportamentos pecaminosos, então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Deus tem poder, irmãos, para restaurar-nos de uma forma poderosa na sua presença. Quem sabe, meu irmão, você, aleluia, era alguém que estava envolvido na casa do Senhor, ajudava a fazer a obra do Senhor, mas por um motivo ou outro, você se afastou
da casa do Senhor. Mas Deus marcou este encontro nesta noite, para que venha ser restaurado os princípios espirituais na tua vida nesta noite. Se você acredita nesta palavra, se coloque de pé nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos estar orando nesta noite. Eu já gostaria de convidar aqui à frente você que está passando por um momento difícil, por uma dificuldade no meio da tua família, no meio da tua casa, no meio da tua parentela. Você precisa de oração. Venha aqui à frente nesta noite. Nós vamos estar orando. Ou você que deseja voltar ao centro da vontade de Deus, você que deseja restaurar a aliança com Deus, venha aqui à frente nesta noite também. Nós vamos estar orando e o Senhor Deus, Ele há de conceder vitória no meio da tua vida, no meio da tua família, no meio da tua causa. Deus é Deus de coisas grandes, irmãos. Deus tem poder nos céus e também na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se não tem, ore a Deus comigo nesta noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, a tua palavra foi ministrada nesta noite, e nós entendemos, meu Pai, qual é o centro da tua vontade. É que nós, ó Deus, não venhamos a sair do centro da vontade do Senhor. Deus, que o Senhor venha, meu Pai, nos abençoar, nos fortalecer, ó Deus, para que nós venhamos a estar continuamente firmes e constantes na tua presença. Deus, que o Senhor possa, Pai, nos conceder vitória em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor venha, Pai, nos despertar mais e mais para estarmos orando, para estarmos buscando, para estarmos nos afastando cada vez mais do pecado, Pai. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a vencer ao pecado, nos ajuda a vencer, meu Pai, a nossa carne, Senhor, para que haja, Deus, em nós um verdadeiro avivamento, uma verdadeira restauração espiritual. Deus, que seja feita a tua vontade, meu Pai. E assim, ó Deus, eu te agradeço, meu Pai, por esta oração em o nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, meus amados irmãos. Eu já gostaria de